Eu deixei duas marcações aqui, ô Fernando. Você quer falar a questão do day trade e aí eu estendo para a parte do swing? Pode começar pelo swing, que eu tô ajeitando aqui. Tá, então eu vou deletar as marcações aqui. Então vamos lá, galera. Sejam todos bem-vindos aí nessa nossa live aí. E acho que a ideia dessa live é disseminar um pouco, né, o poder da dinâmica de preço, que a gente consegue, para que serve, como a gente consegue tirar proveito, né, e no que influencia para a nossa famosa e consistência, para a gente conseguir atingir aí uma palavra também que o Fernando usa bastante, que é a tríade, né, que a gente precisa ter, que é a metodologia, né, a consistência e a mentalidade do trader vencedor. Então, tendo já uma metodologia bem acirrada, uma metodologia que você confia e usa há bastante tempo, facilita bastante os outros dois pontos dos pilares, do pilar do trader vencedor, né, da tríade do trader vencedor, e a gente consegue, só já de ter, né, a metodologia, já alivia aquele nosso emocional, aquela nossa desconfiança, aquela sensação de entrar no trade e sabe, será que vai dar certo? E se, cara, isso daqui não vai, não vou comprar aqui porque não vai rolar, entendeu? Então, com a metodologia e com a dinâmica de preço, a gente vai andar por alguns cenários aqui, legal? E a gente pode provar e mostrar aí por A mais B como é interessante a forma, né, que a gente tem de enxergar os gráficos. Então eu vou começar aqui, né, com uma questão aqui do dólar, né, já deixando o dólar aqui, se a gente tirar bastante o zoom, né, dá uma cara aqui de uma figura de continuação. E a gente tem algumas pistas, né, fazendo a brincadeira, né, e analogia ao detetive, o mercado é caótico, né? O mercado é uma cena de crime e a gente vai chegar aqui e organizar e coletar os pontos que a gente pode achar em comum para, né, no caso do detetive, encontrar o assassino, e no nosso caso, para a gente encontrar uma pista se vai subir, se vai cair ou se não vai fazer nada. Legal? Então aqui, por exemplo, no dólar, né? No dólar temos uma região aqui que o preço está trabalhando bastante. O, o preço respeitando muito, né, o Fibonacci aqui, no Esse aí caso, a ficou dinâmica bonito, de hein? preço, exatamente. Então, tá bonitinho, tá casado. E a gente, o que que tem aqui? O que que temos aqui? Falamos, né, no antigo quadro nosso, no giro de mercado, que a venda do dólar seria exatamente desse ponto aqui até esse os 49 aqui 14. Fala, caramba, Sérgio, você tá maluco, né? Isso que era gráfico, é gráfico diário, né? Estamos Uhum. falando aqui de praticamente R$ 1 de queda aí na moeda, né? E falamos também que chegando aqui ele iria voltar para os 54,92, né? E falta, se você não for muito crítico, chegou hoje, tá? Então você já encostou aqui hoje no destino. Então, assim, são esses tipos de análises que a gente consegue fazer, né? Que a gente consegue enxergar da forma como o mercado está trabalhando. E, Sérgio, como é que você chegou aqui nesse resultado aí? Como é que você falou que aqui vai cair, aqui vai subir? É simples, ó, aqui a gente tem contexto de candle, aqui a gente tem contexto aqui de figura de simetria, né? No caso que está no segundo ponto aqui, terceiro ponto, quarto ponto, e também temos Que é o a topo do nossa, canal amplo, né? exatamente. E aqui também temos o nosso, né, famoso Fibo GPS. Então aqui temos três motivos, né? Na verdade, esse primeiro não tanto, tá? Embora ele já estaria classificado, mas a gente precisaria de dois pontos, né, encostando aqui nesse canal para deixar ele válido. E esse segundo ponto aconteceu aqui, e esse foi o terceiro toque, que é onde também deu uma falha de topo, que remeteu a gente a cair de uma forma mais acelerada, né? Eu sempre falo que o preço ele não vai dar um movimento muito forte, embora aqui, né, estamos falando de diário, foi forte, mas o preço ele não vai andar de uma forma melhor, de uma forma mais fluida, em uma falha só. Geralmente, né, acho que 80% das vezes, ele vai ter uma falha dupla, uma falha tripla, que precisa acontecer aqui para ele andar.
Então, foi exatamente o que aconteceu. Aqui montamos o nosso canal, né, nesse segundo toque. No terceiro, ele encostou, falhou, deu candle. A gente tem o Fibo GPS falando para a gente e a gente tem o canal. Aqui, meu amigo, é queda e veio ladeira abaixo e está retornando aqui para um ponto de possível correção. Então, esse é um, né, dos fatores que a gente olhou no momento que a gente fez essa análise, tá? Vamos trazer aqui também para o índice, né? O índice, muita gente aí torcedora falando assim, ó, o índice vai subir, índice é 156 mil, índice 200 mil, etc e tal. E aqui a gente já tinha exatamente aqui no 129 outro contexto. E qual é esse outro contexto? O contexto é, a gente tem o Fibo GPS, a gente tem o nosso famoso beijo da morte, que aconteceu aqui, e esse candle aqui de livro, né? Falando aqui, ó, aqui, né? É o ponto que eu vou parar e vou começar a cair. Então, para que serve isso? Você está analisando, Sérgio, diário, mas eu não faço swing trade no índice. Primeiro que você pode fazer, nada te impede, né? E Uhum, segundo, se você tem uma carteira, essa informação é mais do que valiosa para você, porque se você tem uma carteira, né, sua carteira é gorda, você não pode simplesmente desovar todos os ativos que você tem, senão 20% de tudo que você tem vai para o leão. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a proteger a sua carteira. Você pode comprar put de BOVA 11, ou você pode comprar put do papel que você gosta. E aí começar a proteger, porque a gente sabe que com a proteção repondo, né, o capital que você está perdendo nessa correção, você consegue também, num determinado cenário, né, que você sabe que o preço tende a retomar a subida, você começa a comprar com esse dinheiro de proteção e aí vira esse ciclo aí infinito aí do mercado que você consegue dentro dele mesmo. Não é porque você tem só a carteira que você só vai esperar, eu vou aqui esperar o preço, quando eu achar que caiu o suficiente, eu vou comprar mais papel, mas nisso eu não vou proteger, não vou fazer nada. Eu só opero day trade, então não preciso olhar para papel. Eu só faço swing trade, então não preciso olhar para carteira. A gente pode ter todas essas modalidades, né, com uma metodologia afiada, utilizar dessa metodologia para começar a tirar mais proveito dos instrumentos que o mercado oferece para a gente. Você quer falar um pouquinho, Fernando, do dia de hoje, antes que eu comece a entrar aqui nos índices, nas carteiras e etc? vamos lá, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui, mas primeiramente um negócio interessante que você mencionou foi a questão de como que eu consigo analisar isso tudo, ver isso tudo, mas dentro de um mesmo contexto. Porque imagina, se eu tenho que usar o mercado como um ciclo, ou seja, cai por terra esse mito que eu só sou day trader, eu só sou swing trader, é, então, eu tenho que utilizar o mercado como um ciclo. E como é que eu faço para analisar todo esse ciclo de uma maneira única, né? Eu não posso ficar, eu analiso isso de uma forma, analiso isso de outra, não é talvez produtivo o suficiente para esse tipo de situação. Então, uma ideia é você ter realmente uma metodologia em que ele consiga abranger tudo isso, né? Esse é um ponto para você ter realmente uma metodologia estruturada, sendo um dos pilares principais aí para você ganhar consistência, tanto no mercado, tanto na sua evolução, utilizando o ciclo do mercado como um todo, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ajustar aqui. Bom, esse aqui foi o dia de hoje. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, dá para ver. Tá. Deixa eu só puxar esse aqui para o lado. Bom, vamos lá. Esse aqui foi o dia de hoje. Trazendo aqui para a nossa metodologia, porque inclusive a gente falou lá no vídeo da Semana da Consistência, né? Nos vídeos da Semana da Consistência, que a gente fala do que a gente vive no nosso dia a dia.
e esse aqui foi o que a gente viveu hoje. E utilizando a nossa metodologia aqui, é muito difícil a gente utilizar mais de um Fibonacci, tá? A gente preza pela qualidade do Fibonacci. Esse aqui ele estava apresentando uma qualidade muito interessante, mesmo antes do começo do dia. A gente já estava mapeando ele, analisando ele. E aí o mercado, ele me abre nessa região aqui. Uma coisa interessante é que se você abrisse o Twitter ou abrisse o Instagram, você ia ver uma galera bem apavorada com relação aos mercados caindo. Depois o Sérgio vai falar dessa parte de swing trade, então é uma parte um pouco mais longa. E de fato, se eu analisar aqui, a tendência maior é realmente de queda. Mas utilizando esse ciclo do mercado que o Sérgio falou, utilizando o day trade, swing trade, carteira e tudo mais, eu consigo fazer com que esse aperto, por assim dizer, ele fique um pouco mais interessante, ele fica um pouco mais tranquilo de se passar por essa situação de crise. Hoje foi uma dessas. Hoje, por exemplo, a sua carteira, se você tiver uma carteira, ela foi um pouco melhor, porque o mercado só subiu, e você também poderia fazer uma grana legal com o mercado subindo nesse caso. Assim como você poderia fazer uma grana para poder abater o seu prejuízo nas suas ações, fazendo uma venda aqui enquanto o mercado estava caindo, ou uma venda anterior aqui para um outro momento em que a metodologia que você estivesse utilizando desse venda, né? Então vamos lá. O dia iniciou, ele já vinha numa baixa, o pessoal aqui, é interessante como é que você vê as notícias, né? Mas o pessoal começou aqui já, poxa, o índice já está entregando tudo, o índice fez uma reviravolta, nessa puxada aqui muito rápido, o pessoal acreditava que o índice ia estourar para cima, porque já tinha caído tanto. Então aqui uma dica muito importante, que não tem nada que caia tanto que não possa cair mais, e não tem nada que não suba tanto que não possa continuar subindo, né? Então o mercado veio, virou a mão aqui, coincidentemente aqui na região nossa aqui, né, Sérgio? É E sempre ele, coincidência, né? sempre coincidência. E aí ele virou, veio para cá, tá? E a gente sempre lendo aqui as barras junto, porque, como a gente gosta de dizer, a nossa metodologia ela tem dois pilares extremamente importantes, que um é, de fato, o Fibonacci, utilizando da melhor maneira possível. E por que eu digo isso? Tirando o máximo de proveito de informação. Não apenas tendo como apenas alvo, né? Igual a gente gosta de falar, porque senão vai virar aquele Fibonacci clássico, onde que eu vou traçar um Fibonacci, vai voltar na retração de 61,8, eu vou levar isso até um 61,8. E a gente não quer isso. Aqui a gente quer a maior quantidade de informação com menos esforço possível, e da forma mais objetiva possível também. Bom, o mercado caiu, abriu em queda hoje, já embaixo, o pessoal já desesperou, muita gente vendeu aqui achando que o dia ia começar nessa sangria toda. E na leitura de barras me apareceu essa barra toda, essa barra aqui, essa barra número 2. Tá? Foi uma barra bem interessante, pelo contexto que eu vi, numa região também extremamente importante, que é essa região aqui do 61,8. E o legal é que, analisando dessa forma, da forma que a gente está analisando aqui, né, Sérgio, a gente consegue, que a gente gosta de falar, pegar a faca caindo, né? Porque é sempre perigoso você pegar uma faca caindo. E nesse caso aqui, a gente conseguiu fazer com que a gente entrasse numa posição muito legal. O stop realmente ficou um pouquinho maior. A gente sempre usa o stop grande, tá? Stop grande não, desculpa, stop técnico. E aqui ficou um pouco grande, ficou 470 pontos. Mas aí vem a vantagem. Eu consigo projetar um alvo também muito legal. Então, teve um rapaz que até inclusive perguntou no Instagram, a gente não respondeu ele ainda, a gente vai responder lá nos stories, mas a questão da metodologia fornecer um risco-retorno bem bacana. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu traçar isso daqui, entrando aqui, e considerar o meu stop nessa região aqui, por algum exemplo, eu já tenho um trade pelo menos de 4-1 aqui, no mínimo, tá? Pela visualização. Então, eu consigo, sim, obter alvos longos, stops curtos, tá? Para um risco-retorno excelente. E aí a gente entra. Você precisa de um risco-retorno apenas bacana? Tem um outro fator que se chama probabilidade na história, tá? Para você ir nesse rumo, você precisa de ter uma boa probabilidade.
O Sérgio tem um vídeo lá no YouTube bem legal, onde que ele mostra esse trabalho dessa equação, que a gente chama carinhosamente aí de equação de sucesso do trader. Então, a operação para dar certo, ela tem que ter um risco-retorno bacana e uma boa probabilidade. A gente já sabe que quando eu tenho um risco-retorno de 3 para 1, e se todas as minhas operações eu conseguir esse tipo de situação, eu preciso acertar no mínimo 35% das vezes, aproximadamente, para eu poder ter sucesso como um trader, né, na sequência de trades aí. Então, agora vamos imaginar o seguinte cenário. Se eu tenho uma possibilidade de visualizar trades 3 para 1, até mesmo para mais, igual a gente está vendo aqui um trade de 4,5 para 1, que a gente realizou hoje, né? Se você está participando lá do nosso grupo do WhatsApp, você visualizou esse trade aí rolando, você viu que a gente postou lá. E se eu puder aumentar, além do 4 para 1, eu puder aumentar a probabilidade de sucesso desse trade dar certo. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu preciso de um 3 para 1, eu tenho que ganhar 35% para mais. E se eu tiver sempre 3 para 1, 4 para 1 e começar a alcançar probabilidades de ter sucesso de 50%, 60%, 70%, até mesmo 80%, aí fica um negócio muito mais interessante. Aí Porque eu dá tenho uma bom, hein? boa. Aí dá bom, porque eu tenho uma boa probabilidade do trade dar certo e eu tenho um risco-retorno que está protegendo completamente a minha vida como trader, vamos botar assim. Então, esse daqui foi um trade desse. Na hora que o mercado abriu, ele me deu uma barra de indecisão, que foi essa barra número 1. A gente menciona isso lá na semana da consistência, né? Essa questão da diferenciação de barra de tendência e barra de lateralização. Essa aqui foi uma delas. E logo depois ele me dá uma barra muito interessante, uma barra de força, uma barra de tendência, num momento aqui de VA 1.8, onde a gente já estava analisando por outros fatores que já seriam uma exaustão do preço, né? O próprio gap aqui poderia ser uma exaustão do preço, já numa tendência já de barras bem fortes. Então, a gente tem toda uma leitura de contexto, que é extremamente importante. Não é simplesmente bater numa linha e o negócio vai funcionar. Existe a traçagem da linha correta, existe a leitura de qual linha para qual linha de forma correta, existe também a leitura do contexto de barras de forma correta. Então, é todo um jogo que se encaixa e tem que se encaixar perfeitamente para dar certo. A gente efetuou a nossa entrada aqui, o nosso stop estava aqui, e aí sim, ó, houve possibilidades de você adicionar mais contratos nessa região, o preço foi subindo, a gente foi levando pelo nosso gerenciamento de risco, que é o nosso TSM, né? O TSM aí, para quem não sabe, é a forma com que a gente leva o stop positivo durante a operação. Então, isso é importante você ter também numa estratégia, numa metodologia, você saber como você pode colocar o seu stop no positivo de forma estratégica. Você não vai gravar a gente não recomenda, pelo menos, gravar uma tabelinha de, por exemplo, subiu 100 pontos, eu vou botar 25 pontos no positivo. Subiu 250, eu vou botar mais 50. Isso daí não é vantajoso ao longo do tempo. E por quê? Porque os seus stops eles têm que ficar em lugares estratégicos para justamente você ter dois tipos de situação. Ou você é estopado e realmente o preço vai contra você, que seria o ideal, ou seja, eu estou estopando no momento onde que o preço falou, eu não vou mais para onde que você quer. E a segunda situação seria, eu não tenho um preço vindo, me violinando e indo ao meu favor. Então, o que você mais vê é o pessoal falando, nossa, o preço me tirou e continuou. Mas foi porque você não colocou o seu stop numa posição estratégica, né? Então, isso é importante você ter na metodologia. Isso é uma coisa legal, Fernando, que você falou, porque inclusive serve um dos exemplos que a gente explica porque a gente não usa indicadores, né? Porque imagina se a gente estivesse utilizando um critério de saída, uma média móvel, por exemplo, né? Quantas vezes o preço não fura ela e volta? E aí você às vezes acaba saindo violinado. Então, e o mercado também não é uma decoreba. O mercado não é, o mercado de hoje não vai ser o mesmo mercado de amanhã. Então, tem que entender a essência, né, a questão da metodologia, porque o mercado muda de range, o mercado muda de movimento, o mercado muda de tendência. Então, se você pegar a decoreba ou utilizar um método que você viu que estava funcionando, né,
funcionou esse método aqui, sempre o dólar, eu consigo 3 pontinhos de stop no dólar. E aí você viu um vídeo desse, assim, porventura, no YouTube, há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Isso é extremamente viável, porque era dias que o dólar não movimentava nem 10 pontos ao dia, né? Hoje em dia, uma barra do dólar, nem que for no gráfico de 1 minuto, às vezes é 10 pontos já. Então, por isso que é interessante você ter uma técnica, né, uma metodologia afiada, que ela vai se adaptar e funcionar para qualquer tipo de cenário, para qualquer volatilidade, seja ela alta, seja ela baixa, dias de consolidação, dias de tendência. A gente consegue, né, a gente é feliz em dizer que a dinâmica de preços consegue se encaixar em todos esses cenários. É só uma barrinha aqui que eu estava vendo aqui no dólar agora, aqui, ó. Só essa daqui de 5 minutos, que é um tempo pequeno, ela tem 17 pontos e meio, né? 17 pontos. 17 pontos Sim. é meta de muita gente, né? Era a meta de muita gente, era o dobro da É, meta, era a meta de 2 dias, né? Por conta da volatilidade que o dólar dá. E aí, um negócio exatamente. interessante que me lembrou aqui é a questão da volatilidade. Uma das vantagens de você usar a leitura dessa forma aqui é você estar sempre proporcional ao que o mercado está te oferecendo. Porque se o mercado ele tem um range curto, você vai mapear o mercado com GPS de forma ali curta. Você vai entender que você não tem amplitude de movimento muito grande. Agora, como eu tenho aqui, ó, mapeado, eu já imaginava no começo do dia que eu poderia ter um movimento de 2.500 pontos. Onde já se viu, né? 2.500 pontos num dia só. Foi até mais um pouquinho aqui, ó. Foi 3.200 praticamente. Isso do ponto de entrada. Então, você ajustar essa volatilidade conforme está o movimento do mercado também é importante. Porque se você está trabalhando com alguma coisa tabelada, com alguma coisa padronizada, por assim dizer, eu posso me lascar em dias que a volatilidade está pequena e também posso me lascar quando a volatilidade está muito grande. Né? O mercado não vai acertar a volatilidade que você precisa todos os dias. Exatamente. E um fator também é que não tem delay, né? Não tem delay. Já foi a segunda barra, a gente já tinha o sinal que a gente precisaria para fazer a operação. Isso é uma coisa Isso muito aí. positiva com relação ao método também. A ideia toda foi sempre pensar no mais justo, uma entrada mais justa possível, né? A gente sabe que o mercado está ficando bem volátil, ele está ficando com stops muito grandes, ele está aumentando cada dia. Obviamente, isso não é um problema, tá? Isso não é um motivo para ter medo, porque eu consigo ajustar minha mão, a quantidade de contrato que eu digo, para poder fazer a operação e ela dá certo, aumentando as probabilidades, melhorando o risco-retorno, isso tudo é um problema controlável, tá? E aí eu estou num tempo gráfico também interessante, e aí vai juntando os fatores, né, Sérgio? É isso aí. Vamos pular um pouquinho aqui para o swing. Bora lá. Deixa eu Então vamos lá. cortar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. Estão conseguindo enxergar aí? Show. Ó, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo, né, aonde a gente pode utilizar a questão da dinâmica ao nosso favor, para quem, por exemplo, tem banco em carteira. Acho que todo mundo gosta de banco, todo mundo ama banco aí para comprar, tem os dividendos legal. O banco fala assim, banco nunca vai quebrar, porque se o banco quebrar, o Brasil quebra, então eu vou comprar banco. Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem o IFNC aqui, né? E ele já chegou aqui, né, e já largou para a gente um sinal de que aqui é o ponto que ele não está conseguindo mais passar. Então temos figuras gráficas, né, que seria um topo duplo, temos candle e temos a questão de dinâmica. Então, se eu tenho Banco do Brasil, se eu tenho Bradesco, aqui seria o melhor momento que eu iria já pensar em ou eu faço aquele abate mensal, né, vendendo menos de 20 mil por mês, fico isento, etc e tal, ou realizo o trade, né, se não estivéssemos falando de carteira, põe o trade no bolso, ou se você tem carteira e você quer aumentar a sua posição cada vez mais, que é no meu caso, é começar a proteger os papéis, né, quando chegar nesse tipo de movimento. Então a gente sabe que daqui o preço vai fazer uma correção. Legal?
E então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente ainda tem aqui uma referência que ele não foi rompido até então. Legal? Então, aqui a gente já começa a fazer a nossa proteção, tá? A gente pensaria em encerrar essa proteção a partir do momento que o preço, né, ganhasse esse patamar, porque não ia querer que o preço fosse retestar aqui novamente, e realmente se concretizou, ele continuou caindo, montou aqui nosso beijo da morte, e aí teve uma união de fatores aqui fantástica para ajudar ele cair cada vez mais. E infelizmente, né, falando, né, se a gente for fazer a projeção do beijo da morte, né, o GPS aqui, né, o Fibonacci do Fibo GPS, não vamos ainda utilizar ele porque a gente está trabalhando essa região. Então, enquanto ele não foi perdido, a gente não tem por que atualizar ele. Mas a partir do momento que ele romper essa linha aqui, do 12.716, 12.716 e os 89 mil, ele se permanece para a gente válido. Então, a gente não precisa atualizar, a gente não precisa trocar. Mas vamos acompanhando, correto? Então, aqui já seria o momento que a gente compraria as opções, por exemplo, de venda, as famosas put, e quando chegasse num ponto que a gente considerasse interessante, com esse trocado que a gente fez, a gente compraria mais papéis. Então, assim, a gente dorme tranquilo, sabendo que está no possível cenário econômico ruim devido às eleições, etc. e tal, a gente está protegido e o mais fantástico de tudo é que é matemática básica também, porque assim, o mercado ele pode cair e a gente fazer um trocado, mas sempre nessa proporção você tem que fazer o seu cálculo e montar a sua posição de uma forma que, se subir, você ganhe muito mais, né, do que na hora que ele cair, você proteger. Então, independente do lado que o mercado for, você está ganhando. Então, se o mercado está caindo, você está ganhando os trocados com as opções, compra mais papel. O mercado continua caindo, continua com as puts e vai comprando mais papel. O mercado vai subir. Você não precisa fazer nada porque você já está posicionado, entendeu? Então, você tem que eu sempre faço na proporção de, se cair, né, eu tento pelo menos eliminar meu preço médio negativo para poder comprar mais papel, mas se na pior das hipóteses minha proteção falhar, eu vou ganhar o dinheiro com a valorização dos ativos. Legal? Tem alguma pergunta aí, Fernanda? Estou vendo aqui no chat. Então, mandaram no chat aqui, deixa eu ver. Não, a ideia é que eu fiquei curioso na galera aí, que o pessoal opera mais, da onde que eles, né, da onde que eles operam, né, Ah, qual isso é estado bacana que vocês também. estão falando. Galera, Quem quiser, fica à vontade aí para abrir o microfone, trocar uma ideia. Se é tiver alguma isso aí. dúvida também sobre o que eu falei aqui, a gente volta aqui pro gráfico. Deve bater um papo legal aí. Isso aí. Fala aí se gosta de fazer swing, day trade, se tem carteira, aonde opera, que estado. Vamos trocando uma ideia aí. A gente gosta de falar, se deixar, a gente vai falando sozinho aqui. Vou falar até amanhã aqui, esse negócio aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, essa é a equação que eu faço, né? Eu Aqui, vejo. ó, ô Sérgio, Gustavo Ué, Simões mandou. Gustavo Simões mandou aí, ó. Nesse caso, o IFNC fez um 61, 111, testou um 41, falhou topo no alvo 76. Ou seja, o banco está em oportunidade de compra agora. então, exatamente esse é o pulo do gato. Ele teoricamente, né? Ele teoricamente está numa região de suporte, tá? Que ele pode querer vir a subir. Mas a gente não pode esquecer que a referência aqui foi perdida, né? E foi feito um reteste já aqui também dessa referência perdida. Então, assim, há, né, as chances de acontecer de que ele venha buscar aqui essa região aqui dos 89 e 61 devido a essa referência perdida. Legal? E também esse é um caso que você citou, que é o Fibonacci mais clássico, né? Que faz esse 161, 111. O nosso é diferente. A gente não trabalha essas proporções
básicas, que são 61, 111, 76, 23, 23, 76, 141, 76. A gente tem uma forma diferente, né? Isso justamente veio, inclusive é até legal mencionar essa nossa visualização, esse nosso método de leitura veio justamente depois de utilizar essa ferramenta do Fibonacci por muito tempo, né? A gente utilizou por muito tempo, por 6 anos, a gente encontrou algumas lacunas, então a gente criou o nosso método baseado nessas lacunas, junto com o tempo de tela que a gente tem de 6 anos, acho que seria 12 anos, né? Porque junta a minha cabeça com a cabeça do Fernando e acabamos desenvolvendo esse método de uma leitura mais precisa e a gente tira maior proveito da ferramenta aí. Por isso que a gente fala que é o Fibo GPS, a gente consegue tirar muito mais informações do mercado. Quer complementar alguma coisa aí, Fernando? Complementando aí, assim, eu vou trazer a minha experiência, tá? Utilizando lá a ferramenta desde quando a gente aprendeu em 2015. O Gustavo está perguntando, a gente foi aluno do Fernando, Rosses. Opa! deixa eu só dar um recadinho antes aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Diego, faço parte da equipe aí, operando tecnicamente a live. Para quem quiser, também tem um botãozinho se você for aí no Reactions, né, aí embaixo na barra, tem um botãozinho de levantar a mão. Se vocês levantarem a mão, dá para fazer uma pergunta por voz também, assim o papo fica mais fluido, tá bom? A gente colocou no Zoom justamente para ter essa possibilidade. Então, toca o barco aí. É isso aí, galera. Sem vergonha. Show. Não precisa ter vergonha, não. Responde aí, Fernando. Vamos lá, respondendo essa segunda pergunta, depois eu volto para a primeira. A gente foi aluno do Rossi, sim, em 2015, tá? Depois que ele faleceu, eu e o Sérgio, junto com alguns outros, tocamos aí a administração do grupo de ex-alunos. Então, a gente foi administradores do grupo lá durante um bom tempo, alguns anos aí. E, assim, vamos lá. Duas vertentes aqui. A primeira, que o Sérgio falou da questão das lacunas, né? Então, operando e utilizando a ferramenta todo dia, realmente apareceu algumas lacunas, e uma delas era justamente isso daí. Me deixava muito puto, vamos botar assim, o perdão da palavra, quando eu entrava vendendo ali no 61, por exemplo, e o trade, eu realizava o trade no 111, e o trade ia lá no 23, por exemplo, até mesmo no menos 11. Dava uma baita oportunidade de continuar na operação e eu não continuava porque eu decorava que era um 61, 111 e aquilo ali me incomodava. Você percebe ali que no próprio IFMC eu tive praticamente 2 barras de alta, ele voltou no 41, mas ele continuou descendo. Então eu tinha uma visualização que ele falou, tudo bem, mas pô, imagina se for uma barrinha só e voltar para baixo e continuar descendo, ele não performou um topo ali. Você está entendendo? Então isso incomodava, porque a gente não sabia o ponto final refinado do negócio. E a gente começou a estudar isso tudo. Começou a se falar, pô, por que algumas vezes ele para no 61 e vai para o 111, algumas vezes ele vem do 61 e vai no 23 ou vai no 76, ele não tem sempre. Ele pode vir, esse negócio assim, que ele, eu vendi no 61, ele pode vir, essa palavra pode vir no 111, no 76, no 23 ou no menos 11, é muito aberto, é muito subjetivo. Então, a ideia foi justamente refinar isso. Vem cá, existe alguma coisa onde que eu consigo justificar de por que daqui ele vai para o 76, ou por que daqui ele vai para o 23, ou por que daqui ele vai para o 111? Então, a gente foi refinando esse tipo de coisa. Além disso, uma outra condição, só te cortando aqui, Sérgio, rapidinho, Pode continuar. com a administração do grupo lá de ex-alunos, a gente ajudando bastante gente, a gente também entendeu a forma de aprendizado, né? Hoje em dia, por exemplo, muita gente quer pegar e eu vou saber traçar fibo, eu vou querer fazer uma traçagem, né, bem feita, só que esquece muita coisa que, na nossa visão, pelo menos, tá? Na minha, no Sérgio, vem antes, você precisa saber antes para você traçar um fibo bem traçado. Então, essa estrutura também de como é que eu vou pegar para poder aprender, isso também é extremamente importante. Falei, Sérgio. Bom, primeiramente respondemos sua pergunta, Gustavo. Tem mais alguma dúvida?
Ô, João, já vamos responder a sua pergunta já. Só um minutinho que vamos chegar lá. O Gustavo, outra coisa também que é legal a gente citar, né, que o Fernando falou, né, não é só decorar os níveis, né, então até então, se você olhar aqui, né, você vai olhar aqui, ó, o preço veio aqui, ele terminou, né, a famosa região 161, 111, né, e mandou um martelo aqui invertido, que é compra, né, mas o que que aconteceu? O preço continuou caindo, então assim, para você ver como a gente já enxerga a forma aqui do caminhar do preço, né, do GPS do preço, de uma forma diferente. Jamais compraríamos aqui, entendeu? Então aí já está um diferencial também da nossa metodologia para esse Fibonacci mais clássico aí que trabalha essas regiões. Uma outra coisa aqui que eu mostrei no trade de hoje, deixa eu só mostrar o trade de hoje rapidinho, Sérgio. Tenho, deixa, só antes de responder aqui, Fernando, para o Vai. João, João, essa metodologia, tá? Ela funciona para você operar mini índice, mini dólar, índice cheio, dólar cheio, papéis, Bitcoin, Forex. Por que que funciona? Porque a gente utiliza, né, a forma que a gente utiliza é a gente mapeia e a gente consegue entender a vontade do preço. E por que que a gente consegue entender essa vontade do preço? Porque o, os robôs institucionais, né, os robôs de empresas grandes, de hedge fund, etc e tal, eles utilizam robôs. E justamente a gente consegue mapear e entender qual região esses robôs querem trabalhar. Então, por isso que a gente consegue utilizar essa técnica, por isso que a gente consegue vender topo, por isso que a gente consegue comprar fundo, por isso que a gente consegue entender de antemão o que o preço está querendo falar para a gente, porque através da nossa metodologia a gente consegue identificar os pontos que os robôs estão trabalhando e aonde os robôs querem levar esse preço. Então, por isso que a gente fala que às vezes é mágico. Fala, cara, eu mesmo, né, utilizo isso por muitos anos já, muitos anos mesmo, e ainda fico surpreso no dia a dia o quão preciso às vezes é. Às vezes o preço encosta um ponto no 61 e no candle seguinte já derrete, que foi uma operação que eu fiz ontem, acho que foi ontem, que eu fiz 40 pontos no dólar, exatamente numa entrada assim, precisa, sem calor, sem estresse, derreteu ali 48, 40, 49 pontos, fui mexer no meu stop, no final saí com 40 pontos. Então, assim, aonde você quiser operar que tenha robôs, né? Obviamente, acredito que aí 99% de todos os que você for analisar no mundo aí, Forex, Bitcoin, etc e tal, tenha robôs, você consegue empregar ela. Legal? Respondi sua pergunta. A gente costuma esperar o gatilho, tá? E o gatilho também é um dos itens bem importantes da metodologia. Então, a gente precisa ter tudo isso. A gente precisa ter gatilho, entender, fazer a leitura barra a barra, utilizar o Fibo GPS de uma forma correta, e aí a gente consegue ter mais uma assertibilidade aí no trade. Antes de a gente É, pular para a pergunta do Gustavo, você quer mostrar o trade que você falou, Fernando? não, então, só abrindo um adendo aí, complementando a resposta do João, faz parte também a questão de deixar a pedra, né, a ordem na pedra, né? Vamos colocar assim, a gente não coloca no nível, tá? Apesar de realmente funcionar bastante, uma grande quantidade de vezes, né? De encostar e o negócio voltar, a gente geralmente não coloca no nível. Mas sim, a gente tanto entra no mercado, tanto entra com ordem pendente, né? No candle ali. Depende da situação, da forma de analisar, por isso que o Sérgio falou, depende da leitura barra barra. Dependendo da forma com que a fase do preço se encontra, como é que o preço está indo, como é que a barra está apresentando, eu vou entrar com uma ordem pendente ali, eu deixo uma ordem esperando o preço romper ela, ou entro ao mercado, tá? Sim, porque às Vou, vezes, né, Fernando, a gente vai tentar vender um 61, por exemplo, né? Mas eu deixo minha ordem pendurada na pedra. Vamos dizer que eu estou fazendo isso no dólar. Pode ser que ele dá uma barra de exaustão ali de uns 20, 25 pontos, e no final vira uma shooting star, entendeu? Mas se você deixou pendurado na pedra, você ia ter que tomar um calor de 25 pontos, sendo que você poderia esperar mais um pouco, ele
formar a shooting star, esperar o candle próximo a ele, né? Aí ele já rompendo o candle, você consegue entrar com o stop bem menor e a certeza muito grande, né? Porque você tem o Fibonacci falando que é região de venda e um candle dando tom falando assim, aqui é a região realmente que você tem que entrar. É fora todo o contexto anterior que tem que tá sendo lido, né, em tempo real. Inclusive, a gente não recomenda operar tempos abaixo de 5 minutos, tá? Porque é muita coisa para ver, né? Se você está realmente partindo por esse princípio que eu vou ler aqui o contexto, tirar todas as informações do gráfico, igual minha tela está mostrando aqui, eu preciso ler bastante coisa, então tempo abaixo de 5 minutos fica realmente muito rápido para ler e fica um pouco mais complicado. É melhor você tomar uma decisão mais confortável, né? Sobre o Exatamente. trade de hoje aqui, por exemplo, imagina só, eu tenho o mercado que está vindo numa tendência macro em queda, por assim dizer. Eu tenho um mercado que estava numa pressão muito grande aqui. Eu tenho também um mercado que abriu em gap de baixa. E aí, na hora que ele chega aqui, voltando lá para a pergunta do Gustavo lá em cima, lá, agora eu não lembro qual que foi, mas voltando aqui, por exemplo, do trade, da questão de não decorar os níveis, né? Você percebe que, por exemplo, ele veio aqui em cima, ele fechou o gap da abertura, tá? Não precisava nem de Fibonacci, nem de nada para imaginar que o mercado subindo, chegando aqui na metade, provavelmente ele ia tentar fechar o gap. Mas tudo bem, a gente está trabalhando aqui. E aí, chegando aqui, olha só, eu vou marcar uma venda. Com tudo isso que eu falei, uma possibilidade seria uma venda aqui para continuar descendo muito mais. Para ele perder esse Fibonacci, inclusive, tá? Só que, pô, na nossa dinâmica, pela forma que a gente lê, a forma com que a gente estava enxergando aqui, a ideia seria justamente vir no 76. Então, quando ele preparou isso daqui, ele preparou esse pullback, era uma possibilidade, inclusive até falei lá na sala de ex-alunos hoje, que hoje eu fiz um negócio que eu gosto de fazer bastante, que foi o scaling in, né? Que é entrar na operação com o dinheiro da própria operação. Ou seja, eu opero com um contrato. Eu vou começar a operar com dois, que é o dobro do que eu opero, só que sem ter um risco, tá? Sem ter um risco próprio. Como é que eu faço isso? Eu vou até mostrar aqui. Vamos imaginar aqui, ó, que eu entrei nesse ponto, tá? O meu stop ficou aqui. Aí o que que acontece? O mercado foi, subiu e desceu. Beleza? Eu quero chegar e eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar mais. Só que quando eu compro, minha entrada que estava aqui, se eu dobrar a minha mão, ela vai para metade da distância daqui para cá. Então ela vai ficar mais ou menos aqui. E eu ainda consigo colocar esse stop no gain um certo tanto, entendeu? Ou seja, mesmo se ele voltar e me violinar, apesar de eu estar com um dobro de contrato, eu vou sair no positivo, entendeu? Então aí eu posso surfar esse trade todo com um dobro de mão, olha só que legal. Então hoje eu fiz a gente montou aqui, né, um trade de 900 pontos, 2000, desculpa, 2000 e pouquinho, tá? Com o dobro de mão, baseado nessa premissa de eu não toda, só desse fato de eu não ter decorado o nível, não ter decorado a tabela, entendido que o preço vai vir daqui, vai chegar aqui e aproveitar desse momento, né? Como eu disse, eu tinha todo um contexto de venda, eu tinha todo um medo do mercado, eu tinha um fechamento de gap aqui, ó, da abertura do dia. Eu poderia muito bem ter vendido aqui pensando num desaguar aqui do preço. E foi justamente o contrário do que aconteceu. Voltando aqui pelo começo, né, com praticamente o tema do bate-papo de hoje, né, que também é possível com a metodologia estruturada você conseguir tirar dinheiro do mercado mesmo com o mercado caindo, né? É isso aí. Então, A parte boa é que a gente não precisa, né, se desesperar. Eu acho que a maior bênção, né, de ser analista, de fazer análise gráfica, né, e não gráfica. ficar utilizando, sei lá, balanço de empresas, etc e tal, é que a gente consegue se isolar desse caos, né? Então, se você for operar e antes de você abrir o gráfico, já abrir Twitter, ouvir o pessoal chorando, falando que os gringos estão vendidos, os gringos vão tirar dinheiro do Brasil, etc., você vai acabar criando um viés, né?
e ainda junto com uma técnica, que às vezes se você não tem uma metodologia estruturada, você vai esperar qualquer candle negativo e vai querer sair vendendo, porque você falou, não, eu preciso vender aqui também junto com todo mundo que está vendendo. Então, o primeiro ponto é se isole, né, dessa manada, porque se você ficar aí nesse vendaval aí, eles vão conseguir entrar na sua cabeça, eles vão dar. Bom, tem gente que consegue defender o conceito, né, de terra plana, né? E às vezes tem tão bons motivos que até eu chego a duvidar de mim mesmo, né? Então, que dirá do mercado, né? O pessoal falando aí que vai derreter, está acontecendo isso ali, isso aqui, as eleições vão acabar com o Brasil, os bancos vão falir, não vai existir mais bancos, vai ser só agora fintechs, etc e tal. Então, é bem importante, né, ter a sanidade mental, se isolar desse contexto e focar no gráfico. Então, não cria viés, tenha sua metodologia afiada e consiga aí tirar melhor proveito do mercado. Eu acho que o Oscar quer Pô, fazer uma pergunta que ele abriu o microfone aí. Não, acho que não. bom, aí eu queria que o Vinícius, ele mandou ali, ó, acontecia isso comigo demais, era só stop atrás de stop. Ô, Vinícius, abre o microfone aí e fala um pouquinho mais aí do stop atrás, desde a sua jornada do stop atrás de stop até a fase que você está hoje aí para gente aí. Para É quem não o, sabe, o Vinícius é nosso aluno da quarta turma, né? Então, fala aí um pouquinho, Vinícius. o Vinícius Seja antes bem-vindo. do Dinâmica, Vinícius depois do Dinâmica. Fala aí pra gente. Vocês estão me escutando bem? Estamos. Então, primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Assim, até fica fácil, né, de falar agora, depois do curso, porque, assim, igual eu comentei com o Fernando, com o Pelissari, com o pessoal da quarta turma lá, eu já tinha vindo de um curso antes, né? E foi muitas promessas, assim, vou pegar pela mão, eu vou te ensinar o caminho das pedras, né? E tudo isso. Só que, cara, foi doação de dinheiro da minha parte pro pessoal lá, sinceramente. E assim, foi bem frustrante para mim, né? Porque acabou com o meu psicológico, né? Já não tinha uma grana, né, legal, então isso aí deixou bem mal mesmo, praticamente quebrei. E aí, sim, o Fernando Pelissari, né, foram uma última tentativa. Eu até acompanhava ele já no Twitter, antes deles abrirem o curso Neodinâmica, e assim, eu até segurei um pouco para poder começar a fazer o curso, porque realmente eu tinha perdido o dinheiro que eu tinha antes, né? Um monte de stop que eu tomei, concurso que eu tinha pagado. E assim, quando surgiu a primeira oportunidade, eu fui, porque eu tinha muitos feedbacks positivos, tinha ali um material muito bacana deles, tanto no YouTube, quanto no Twitter, como também no Instagram, né? Que eles postam bastante das operações. Então, assim, fui, né, na cara e na coragem mesmo. E, cara, eu tenho que agradecer muito aos dois, porque, assim, é uma forma totalmente diferente de tipo, conseguir ler o mercado. Antes a gente fica naquela retórica de que Fibonacci é só uma pernada, vou pegar uma pernada ali, vou traçar o Fibonacci, e a gente fica muito mais naquela de torcedor, né? A gente vira um trade torcedor, como o Sérgio gosta de falar. E é verdade. E eles têm uma metodologia muito bacana, né, que eles chamam de fibra de GPS, e assim, dá todo um, um caminho para a gente poder, né, para a gente poder operar, uma noção. Ajuda muito no psicológico também, porque eles ficam com a gente ali o tempo inteiro no pregão, né? Tanto o Pelissari como o Sérgio, então, com o Pelissari como o Fernando. Então, qualquer dúvida, qualquer tipo de pergunta que você precisar fazer, eles estão ali dispostos a poder ajudar. Então, assim, foi realmente, não foi um curso de promessas, igual eu tive no primeiro, porém, eu posso dizer que eles pegam nas mãos mesmo da gente e ensinam. Acho que o objetivo principal deles é passar esse conhecimento para a gente. Então, agradeço muito, de verdade, eu aconselho todo mundo a fazer aí. Não tenho nenhum vínculo, tá, com curso dinâmico, eu estou realmente aconselhando, porque foi bom para mim e para todo mundo da minha turma. A gente tem um grupo lá no Telegram dos alunos das turmas anteriores,
E, assim, para todos, sem exceção, foi um divisor de águas. Cara, eu fiquei até sem palavra aqui. Você Obrigado, conseguiu obrigado. fazer o impossível. Vou botar o Sérgio sem palavras aí. Botar o Sérgio sem palavra. Vou chamar o Vlad para ele. Eu acho que o LC Naro quer fazer uma pergunta. Que ele Agradeço levantou a as mãozinha. palavras aí, Vinícius. Valeu mesmo. Tamo junto. Pode fazer a pergunta, LC Naro. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Prazer, então, em conversar aí com o Pelizari, com o Fernando. Não é todo dia que eu encontro traders que deram certo. Eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês e vejo que vocês, digamos que sejam precoces, né, porque não é fácil. Eu já levei bastante cacetada e tentei pôr em prática essa semana o que vocês ensinaram nas lives e percebi que funciona. Primeiro, percebi que funciona, né? A gente tem uma clareza muito maior e fiquei bastante em dúvida. Vou direto já ao assunto. Nas lives, vocês deram um exemplo do topo, né? Bateu, aí pega a descida. E hoje a gente viu que o mercado do mini índice fez um fundo e subiu. Mas eu me atrapalho muito. Eu percebi essa semana que eu não sei o que fazer quando abre ali no meio. Eu não sei se vocês operam nessas regiões, mas, enfim, acredito que dê algum Fibonacci ali. Mas ali essas regiões de 50%, perto da linha da água ali, realmente o mercado, ele não, na minha opinião, ele não segue da mesma forma. Eu não vou estender muita pergunta, vou ficar por aqui por enquanto. Vamos lá. Bom, primeiro partindo do princípio, que essa também é uma dúvida pertinente, porque assim, é um ponto para você ter um cuidado a mais na hora, se você estiver usando Fibonacci, é um cuidado a mais que você precisa ter para escolher um Fibonacci bacana, né? Porque senão justamente ele fica perdido. Você percebe que no nosso Fibonacci ali, no que a gente mostrou, o preço ele tem uma aderência melhor nos pontos, né? E era uma das dúvidas que a gente tinha também no início, né? Lá em 2015, 2016. Uma das ideias para você ver isso é refinar o conceito de leitura de barra, né? Que a gente chama aí da leitura barra-barra, porque você entende a fase que o preço está. E se você conhece a dinâmica, como é que ela vai trabalhar, você consegue pegar o trade no meio, por exemplo. Vamos botar. Não é o recomendado, 100%. O ideal é sempre você pegar ali na região de topo e fundo, mas você, refinando a sua leitura barra-barra, você entende a fase com que o preço se encontra, você entende como que você tem que fazer a sua entrada com base nessa fase, porque cada fase eu vou ter um jeito de entrar um pouco diferente, tá? O jeito de entrar que eu falo é o timing de entrada no refino ali do candle. Então, para eu poder ter esse tipo de situação. Se o preço começar a ficar muito perdido, melhor você traçar outro Fibonacci, entendeu? É uma dica aí para... Quer complementar? Quer complementar, Sérgio? Passa pro... Sim, não, na verdade também ia comentar que eu acho que na live, né, que a gente teve, a gente acabou também não entrando no Fibonacci. A gente explicou mais a questão de como é que a gente pode operar as figuras, né, que é a questão do reteste, e como é que a gente operava o beijo da morte. Então a gente não chegou ainda nos detalhes como é que a gente pode tirar maior proveito do Fibo GPS, né? É uma parte mais extensa, assim, que a gente não ia conseguir abordar tudo na live. Mas só para deixar ciente que daquilo que passamos, ainda tem toda a parte do Fibo GPS por trás dos bastidores para te dar um suporte maior, né? Na verdade, ele é nosso guia principal aí para tomada de decisões. Com certeza. Sérgio, mais agora falando de operações com ações, papel assim mais... vocês no curso, vocês dão uma atenção ou vocês desconsideram totalmente? É uma dúvida que eu tenho realmente, que me importa bastante. A parte ali fundamentalista das empresas, ou é gráfico mesmo? É análise ou realmente tem que se dar uma atenção para a parte fundamentalista? Não, eu opero 100% gráfico. Então, eu sei os pontos, né? Porque assim, se você
prestar atenção, análise fundamentalista, não estou tirando o mérito da análise fundamentalista, né? Warren Buffett está aí para o homem dos mais ricos do mundo aí, quem sou eu para falar dele, né? Mas eu acredito que quando há alguma coisa interessante numa ação, algum dado positivo, vai com certeza, eu te digo assim, mas com certeza vai casar ou com FIBO ou vai casar assim com a gente vai conseguir enxergar no gráfico o que está acontecendo, entendeu? Então a gente consegue aproveitar. Mas isso pouco importa para a gente, porque se a gente sabe os níveis, né? Se a gente sabe os momentos certos de fazer compra e se a gente se a gente souber também os momentos de fazer as proteções, pouco importa a flutuação do preço, porque você vai estar sempre ou na ponta compradora ou na ponta protetora. E aí você consegue ir fazendo um capital aqui, um capital ali, vai subindo, vai ganhando patrimônio, vai protegendo com as opções, vai comprando mais. Inclusive, isso é uma pergunta aqui do Oscar, né? Existe algumas maneiras aí que você pode fazer para proteger. Você pode entrar nas opções, você pode usar um ativo que tem disparidade com o ativo que você está operando, você pode comprar dólar, você pode vender Pode índice, vender índice, né? pode vender índice, tem diversas formas que você pode fazer, que eu sempre falo que o mercado é uma mãe, tá? Ele te dá dinheiro de tudo qualquer jeito. Você só não pode ter medo de conhecer os instrumentos e utilizar os instrumentos que o mercado te oferece, como por exemplo opções, como por exemplo os mini contratos. Todos eles estão ali, não é para diminuir a sua chance de ganhar, mas estão ali para aumentar a sua chance de conseguir balancear o seu capital, de proteger e cada vez mais escalando as posições que você tem. Um outro fato interessante com relação a essa parte aí fundamentalista é que é o seguinte, o que geralmente, na maioria dos casos, vai movimentar o preço de uma ação, principalmente as maiores, né, blue chips aí, são as instituições. Então, cara, você pode ter certeza que a instituição, as grandes instituições, elas vão estar sabendo informações muito antes da gente. Ela vai estar já começando a movimentar o preço. Você vê essas regiões de acumulação em gráfico, por exemplo, é gente desovando dinheiro, comprando mais ações, eles estão fazendo troca de ações ali. Então, a gente não vai conseguir identificar isso muito rápido pela análise fundamentalista. Mas pelo gráfico, pelo fato de se mexer no preço, tem que aparecer no gráfico, a gente consegue identificar isso de uma maneira muito mais rápida, entendeu? Então, se eu tenho uma projeção de que vai cair ou que vai subir, isso já vai estar mostrando no gráfico. Um exemplo muito simples foi uns anos atrás, agora eu não lembro qual é o grau, mas eles rebaixaram o nível, o grau da Petrobras, né, o grau de investimento da Petrobras, a recomendação dela, e todo mundo esperava que a Petrobras no outro dia ia cair para caramba, né, e já ia acordar com gap lá embaixo e tal, e na verdade no outro dia ela subiu. Por quê? Porque o pessoal depois entendeu que ela já estava precificada naquele valor. Ou seja, o pessoal das instituições já imaginava que ela ia ser rebaixada, já começaram a vender bem antes, então ela valia aquele preço que ela estava naquele momento, ela já valia aquilo, ela rebaixada, entendeu? Então, Isso. assim, já é um movimento que vem antes, e a gente identifica isso no gráfico, mas talvez não consiga identificar com notícias, porque realmente elas saem bem depois, né? Isso é uma coisa muito engraçada, porque parece que a gente fala que o Fibo GPS é mágico, né? Não, além do sentido que funciona muito bem, mas no sentido que ele casa com situações que acontecem. Comigo aconteceu o seguinte: a Petrobras estava em cima do nível 161, né? E acho que acabou formando um topo duplo ali em cima daquela região. E eu resolvi entrar nas opções de venda, né? E as puts, eu não lembro valores, mas eu entrei mais ou menos 10% com o valor abaixo. Eu paguei 20 centavos em cada put e coincidiu, né? Coincidiu, por isso que eu falo que é muito engraçado, que foi a greve dos caminhoneiros. E aí eu acabei realizando a operação saindo mais ou menos com 2,50 por opção, né? Entrei com 20 cents, acabei saindo por 2,50. Então são coisas fantásticas assim que assim, no Corona também, né, proporcionou assim alguns ganhos expressivos, porque uma coisa que a gente sabe vai para o destino, tá? Ou você toma stop ou você vai para o destino.
isso a gente sabe, isso a gente pode controlar com a metodologia. O que que a gente não pode controlar com a metodologia? O tempo que ela vai demorar para acontecer isso. Então, pode ser que ela aconteça em 2 dias, pode ser que aconteça em 1 mês, mas ela vai ter que se cumprir, né, aquela figura ou aquela zona que está sendo trabalhada. Então, é uns fatos curiosos aí que a gente pode falar sobre a metodologia do FiboGPS. Aí o Urt até colocou aí no chat, né? Que foi o que aconteceu no índice hoje, né? Todo mundo falou que ia Exatamente. descer e o índice subiu, né? Exatamente, exatamente. E pouco importa, correto? Porque se eu estou fazendo swing a longo prazo, ele está na tendência principal de queda. Mas para mim pouco importa se eu estou fazendo day trade. Então eu posso fazer um trocado no day trade pegando essa correção. E a gente consegue fazer isso. Então é tão fantástico que a gente consegue utilizar para qualquer modalidade, sendo ela de carteira, sendo ela de swing trade, seja ela de day trade, e vai uma complementando a outra. Então, tem pessoas que fazem aportes mensais e a gente pode fazer, além dos aportes, a gente pode tirar o próprio dinheiro do mercado e recolocar nele. É um dinheiro que veio de graça do próprio mercado entregando para a gente. Mais alguma pergunta? Essa é a hora. Estamos aqui totalmente disponíveis. Da minha parte, agradecer ao Sérgio e ao Fernando aí. Parabéns aí pela... Realmente, eu consigo... Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, quando a pessoa começa a querer lucubrar, sabe? Eu já fiz outro curso, então o professor começava a querer provar as coisas com palavras difíceis, com mirabolâncias, e eu percebo que a gente fala a mesma língua, assim, vocês são claros, cristalinos, sabe? Parabéns para vocês aí, que é difícil a gente não pegar o que vocês estão falando, coisa que não era normal para mim, tá? Então, por isso que eu estou valorizando muito isso, e com bons olhos, claro. Parabéns, então, gurizada. Obrigado. Obrigado, A obrigado. gente que agradece aí pelo É, feedback. Oscar, eu já fui até chamado de insider já. No trade que teve da Ering, no trade que teve da Lojas Marias, mas é só um resultado de utilizar sempre a mesma metodologia por muito tempo. Então a gente consegue enxergar momentos, né, que a gente sabe que vai ter uma explosão, que sabe que vai ao seu favor. Então, se a gente ficar alterando, né, hoje eu uso isso daqui, eu vou colocar isso daqui, eu vou colocar aquilo ali. Mas você não vai conseguir enxergar, né? Você não vai conseguir enxergar os pontos falsos. Você vai criando uma memória visual que você vai conseguir enxergar momentos que você sabe, não, isso daqui tá bonito, isso daqui tá bem configurado, tenho aqui, eu tenho o contexto, né? O contexto me dando, eu tenho Candle, eu tenho FiboGPS, eu tenho simetria, eu tenho tudo falando para mim que vai andar a favor. Então isso simplesmente é uma metodologia afiada e utilizada por muito tempo. Então a gente consegue fazer esses tipos de análise aí. Eu ainda estou para pegar o último giro de mercado, que o último que eu digo foi o último mesmo, porque o giro de mercado acabou, mas eu não duvido não ver lá que o Sérgio está falando que o Ibovespa ia cair até cento e poucos mil, não. O dólar foi desenhado todo, o Ibovespa, não lembro o que eu tinha falado do Ibovespa, mas o dólar, eu tenho certeza, ele está todo desenhado, do começo ao fim. É isso aí, galera. Tem aí Alguma alguma. pergunta para a gente encerrar? Eu quero saber quando é que você vai mandar remessa de todinho pra cá, Felicidade. A remessa de todinho, quando eu for para o Brasil, eu levo uma remessa de todinho especialmente para você, entrego aí pessoalmente. Boa, boa. Ô Sérgio, o João tá fazendo uma pergunta ali, ó. Como vocês trabalham FIBO quando o preço toma uma quase sem zigue-zague, né? Sem direção, vai para Sim. lateral? Existe, tá? Existe, por exemplo, os IPOs que acontece que o preço só sobe e o preço só desce. Esse é o único ponto, né, negativo que eu acho que eu consigo, não que é negativo, mas a gente não consegue encontrar uma zona que a gente pode trabalhar, tá? O que a gente pode fazer nesse caso, a gente vai ter que começar a baixar o tempo gráfico, né? E ver se a gente consegue encontrar alguma dinâmica que a gente pode trabalhar no H1, no H4, M30,
mesmo sendo em ações. Então, assim, infelizmente não tem os topos e fundos claros que a gente pode utilizar. Se ele É, está só subindo e descendo, quer falar, Fernando? não, eu ia falar que a questão da importância da leitura barra barra também é importante para esse tipo de momento, né? Sim, Quando você exatamente. está com essa referência aí, você entender esse contexto todo. Mas essa Exatamente. dica aí de você abaixar o tempo gráfico é a solução para você achar um Fibonacci bem traçado, né? Sim, porque se você pegar, né, você vê aquele movimento que ele só sobe, só sobe, só sobe, dá um candle negativo, você vai lá e traça aquele Fibonacci. Aquele Fibonacci tá ali, tá? Mas ele não tá falando nada para você. Ele não tem nenhum contexto na sua operação. Então você não tá usando ele. Ele só tá lá no seu gráfico. Aí você vai ter que olhar o candle. Aí se você utilizar um indicador, você vai ter que olhar o indicador. Você vai estar operando tudo menos o Fibonacci em si. É uma coisa interessante, né? Que aí você pega o preço, você traçou o Fibonacci nesse único candle para baixo, e depois o preço continua subindo, né? E vai subindo e rompe o 61 que está lá para cima. E aí você pensa assim, nossa, pegou todos os alvos do Fibonacci, mas na verdade o preço nem olhou para esse Fibonacci, ele só continuou subindo porque ele tinha que subir mesmo, né? Não tinha uma certa qualidade ali sendo trabalhada. O preço não estava trabalhando o Fibonacci. Ele estava só subindo porque ele tinha que subir. Isso aí. Galera, última pergunta para a gente encerrar aí. Manda bala. Só lembrando aqui, enquanto que vocês estão digitando aí, vou dar o tempo aí para vocês digitar, que a semana da consistência, ela voltou para o ar, só que ela só vai ficar, as aulas só vão ficar disponíveis até hoje, meia-noite, tá? Então, quem quiser assistir, corre lambretinha lá, maratona, que tá bem legal. É Aí o isso Diego aí. até postou aí o link aí para vocês. Eu tinha perguntado sobre. Ah, o João botou aí. Eu tinha perguntado. As aulas, eu acho que já estão liberadas. Já estão liberadas. Ah, Fernando, inclusive esquecemos de avisar, hein? Estamos com a turma aberta, tá? As turmas vão se encerrar amanhã, Fernando, é isso? Não, é isso aí. A semana da consistência vai ficar aberta até hoje, meia-noite. E as inscrições vão ficar abertas até amanhã, à meia-noite, Isso. E tá? liberamos E as aulas, né, também. Vai ficar liberadas, acho que aí tá nesse link aí. Também fica liberado até amanhã, Fernando? vai ficar liberado. Não, peraí, repete o que você falou. As aulas que você, da Não, semana da o da consistência. semana vai ficar até hoje, Até meia-noite. hoje, isso. Então, as Isso. E inscrições até amanhã e as aulas até hoje. isso. E o Oscar está perguntando aí, mas são as aulas do curso, tá? Ah, sim. Vai sair uma, se eu não me engano, deixa eu ver, amanhã ou sábado, já mostrando uma amostra de como é que a metodologia está trabalhada. Vocês viram aí como é que a barra barra funciona, né? Vai vir como é que é a metodologia, dando uma visão geral. E logo vai estar a data certinha, que vai ser o resto aí, a parte do Fibo GPS, que vai aparecer. Tá bem É legal isso. também. É isso aí. Aí o link de inscrição também. Aqui, ó, o João botou aqui, ó, eu tinha perguntado sobre as entradas antes, se vocês faziam com ordem a mercado, apregoado ou entrava a mercado? As saídas são a mesma lógica? Bom, particularmente, o João, as saídas são ou por alvo, tá? Então, aí, voltando àquele papo que a gente bateu lá no começo, que foi entender um pouco mais sobre o FIBO, entender realmente as zonas que ele vai trabalhar. Então, assim, não tem uma decoreba, tem o que o preço está mostrando. A gente vai, junto com o mapa, né, com o GPS ali, a gente vai entendendo os pontos que ele vai trabalhando, a gente vai refinando isso aí. Então, eu melhorando a assertividade dessas regiões, eu já deixo uma ordem de saída. Para quem viu meus prints lá no Twitter ou no Instagram, tem lá o TP, que é o Take Profit, né, que seria a minha região de alvo. Então, eu deixo já lá e eu vou subindo o meu stop loss, o SL, conforme o TSM vai mandando, que é o nosso gerenciamento de risco durante o trade. Então, eu saio pelo TSM ou eu saio pelo alvo. Tá? Agora, a entrada, realmente, eu preciso entender como é que está a fase do preço, a região ali de leitura de barra, para eu poder fazer essa entrada. Pode ser a mercado ou pode ser com ordem pregoada.
Pô, feliz por esse feedback aí, ó. Bacana que você tá gostando. Muito bom. Ainda tem muita coisa pela frente. Tem as lives, tem ainda o restante do conteúdo, tem a sala do Telegram. Tá só começando a jornada aí. Tá só começando, ainda tem muita, tem que estar preparado, vem com o copo vazio que vai chegar a informação. O único copo cheio é a vodka nas lives. A gente tem um problema que a gente tem alguns alunos que não tomam, né, cerveja, Fernando, e toma só todinhos. É isso Mas aí. tirando isso, não temos nada contra, tá? Pode tomar todinho, vodka, cerveja, é todo mundo bem aceito. Galera, agradecer a presença de todos aí, espero que tenha gostado. Uma coisa que o LC Naro falou a gente realmente já, né, já não, né, somos traders, então a gente sabe que a gente tem que falar de uma forma simples porque a gente é trader mesmo. Então a gente pensou, a gente maturou tudo que a gente está repassando hoje, assim, de uma forma clara, e já é claro para a gente também a forma que funciona. Então, para a gente é simples falar, porque é algo que a gente usa todo dia. Eu e o Fernando pode ficar aqui falando até 3 horas da manhã aqui sobre a metodologia, porque já é até depois de tomar 2 copinhos de vodka, assim, com 2 dedinhos assim, eu consigo continuar falando que já está bem enraizado na cabeça. Heineken também, aqui ó, no país aqui, eu tô no país da Heineken, tô na Holanda aqui, a Heineken sai da torneira. Então, assim, dá para tomar aqui 3 canecão e falar da metodologia. Esse é o nosso diferencial, tá? Nossa forma de acompanhamento e a forma clara que a gente tem toda a parte da metodologia para repassar também o conteúdo. E é isso aí. Agradecer a todos pela presença aí ilustre e nos vemos aí. É isso aí. A ideia sempre foi pensar no material que seja. O mercado ele já é caótico, eu sempre gosto dessa frase, que o mercado ele já é caótico, então não adianta complicar mais só para deixar chique ou deixar de uma forma mais rebuscada. Eu acho que quanto mais direto ao ponto, sem enrolação, focado naquilo que realmente importa, é melhor, porque você consegue ter tempo para preparar as outras coisas que são importantes, né? Para você já colocar em prática ali, já começar a estudar, ver o gráfico se formando. Então, se eu tiver, ficar falando com vocês aqui o que é um martelo com 20 horas, realmente fica complicado. Agora, se eu começar a falar com você aqui meia hora a questão de qual a diferença de um candle de lateralização, como é que ele funciona, por que o de tendência ele vai funcionar de certa forma, ele se torna muito mais proveitoso, né? E a gente sempre pensou dessa maneira e o curso também foi pensado dessa forma. Só o último recado aqui, o Diego colocou aqui, ou foi o Sérgio, colocou o WhatsApp para tirar dúvida. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do curso, vocês podem mandar lá nesse WhatsApp, que a gente, com todo cuidado e carinho, vai trocar uma ideia com vocês. Isso aí. Bora pro game, galera. Abraço e até mais. Valeu, galera. Valeu, boa noite aí. Bom descanso. Boa noite. Até Boa mais. noite.